Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E mais uma vez nós vamos entrar na inspiração da palavra com meu esposo Josemi Silva que vai nos trazer essa inspiração no dia de hoje. E eu gostaria muito de, desde já, agradecer a todos os nossos inscritos, aos nossos amigos, irmãos, família e todos que estão nos apoiando no canal Momento Blessed com Drica Silva. O meu muito obrigado, o meu abraço carinhoso e vamos lá a nossa inspiração de hoje. Vamos dando sequência em Saul sobre a questão do medo. Meu esposo está insistindo nessa questão para que fique bem claro, para que a gente não tenha dúvidas acerca da palavra em relação fé, medo, dúvida, certeza. Então, que fique bem nítido tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje e que seja um momento maravilhoso e que a palavra caia na terra preparada, para a gente dar bons frutos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu amor, mais uma vez ao nosso canal. A palavra está com você, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te use de uma maneira maravilhosa, como sempre a gente vê Deus usando o dom da palavra, que o meu esposo tem para a glória do Senhor, Porque os dons que Deus nos dá é para a glória dele. Então, eu deixo com você esse momento maravilhoso e abençoado. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal! Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje é mais um dia especial e sempre bom poder fazer uma participação aqui com a palavra de Deus. E às vezes demora, uma semana, E a gente quer sempre trazer uma palavra viva que vai produzir um resultado na sua vida. E a gente tem, como a Drica falou, insistido nessa questão do medo. Por quê? Porque hoje não está fácil viver. Você está no meio de muitas pessoas querendo o seu mal, E muitas vezes armando armadilha contra você. Você tem um inimigo aí que está desesperado. A palavra de Deus diz, que ele está com pouco tempo resta para ele. E ele quer fazer o máximo de maldade no meio da humanidade. Então esse é o inimigo da cruz, o inimigo de Cristo, o inimigo da palavra de Deus. E nós também, desesperadamente, precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do seu amor, precisamos da sua graça e da sabedoria do alto, do poder do alto, para poder se livrar dessa cilada, para ter aquela unção para tomar a decisão certa. E nós estamos explorando esse personagem, que tem muito a oferecer, no sentido de dizer, não faça dessa forma. A gente acha que só aprende com aquelas pessoas que fazem coisas boas, Isso nós aprendemos muito bem. A gente olha com boas decisões, a gente aprende a fazer a coisa boa. Mas também a gente aprende com os que fazem coisa errada, com as consequências delas. E aí está a sabedoria. Você aprender com os erros dos outros. Porque quando você tiver de aprender com seus erros, aí você vai sofrer um bocado. E a gente vem trabalhando essa questão, aproveitando esse personagem Saul, essa questão da coragem e a questão do medo. A gente tem enfatizado que o medo, que ele vai ter desde a infância, esse medo vai prejudicar a vida dele toda, vai prejudicar a comunhão dele com Deus, vai prejudicar o desenvolvimento da função dele como rei, vai estragar a vida dele, esse medo. Então eu digo hoje para você, assim como o medo também prejudicou minha vida, e quando eu aprendi pela fé a suplantá-lo, a agir com domínio sobre o medo, a extrair dali o que é necessário para mim tomar uma atitude de coragem,
Em vez de abraçar o medo, opa, calma aí, o que está acontecendo aqui ao meu redor? Ter o discernimento e aí tomar uma atitude de coragem e crescer. Assim eu vi muitas situações em que eu passei na minha infância, em que o medo roubou uma coisa boa da minha vida. Que é isso que o medo faz, né? Ele tira coisas boas da tua vida. Ele te faz tu te precipitar. Ele faz você agir neciamente, né? Ele te tira do teu normal, né? Então, para que você não tome aquela decisão que você tomaria se no lugar do medo tivesse fé. Então vamos lá para a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, essa tua palavra, que ela venha fazer o que te apraz na vida de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo hoje, nos dias subsequentes. Que o Senhor faça proeza na vida dessa pessoa. Senhor, arranque o medo, esse medo desesperador, esse medo de enfrentar as situações da vida, esse medo que a pessoa tem por causas de coisas espirituais. Ó Deus, traz o livramento, traz a graça e usa essa palavra para dar a boa medida da fé, para tirar essa pessoa da depressão, para tirar essa pessoa da paralisia, para tirar essa pessoa de uma posição de submissão ao medo, para domínio sobre o medo. Ó Deus, em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Peço que seja todas as pessoas abençoadas e livres no teu poderoso nome, em nome de Jesus. E a palavra que eu quero embasar hoje, isso que eu estou falando, está em 1 Samuel capítulo 13, vamos começar com o versículo 8. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o reino sobre Israel para sempre. Tinha confirmado o teu reino para sempre sobre Israel, ok? Essa é a palavra do Senhor, glória a Deus. Você percebe bem que Saul vai estar sempre na sua história envolvido em uma coisa em que ele vai acabar se precipitando diante das situações. A gente, no decorrer do discorrer da palavra de Deus, dessas mensagens que estamos trazendo para vocês, nós vamos mostrar vários pontos, né? Parece uma tônica na vida de Saul. Acontece um problema e ele, em vez de resolver o problema da forma correta, ele vai dar o jeitinho, né? Que a gente chama tanto do jeitinho brasileiro, como se isso já é cultural, né? Ah, não deu para fazer certo, a gente faz errado, né? Aí as consequências vêm. Ora, tem um poder espiritual que se interessa que você faça a coisa errada mesmo, para ter legalidade e causar o estrago. E tem um poder espiritual, o poder de Deus, que Ele quer que você faça as coisas corretas. E fazendo elas corretas, você vai ter o fruto dessa bênção, né? Você vai ter um up na sua vida. E essa questão de up, né, para cima, né, do inglês para cima, é muito interessante quando você está numa situação em que está envolvendo medo. E aí, vou ou não vou? O que eu vou fazer? Quando você enfrenta um desafio e vence, você tem um up.
você tem assim um boom, um momento especial, porque aquilo traz um fortalecimento emocional, né? Você se sente importante, você teve uma conquista, você enfrentou o seu medo. Quando você deixa o medo dominar você, você tem um down, aquilo puxa você para baixo, aquilo sempre vai dizer assim para você, puxa, e se tu tivesse ido lá e vencido? Tudo seria diferente. Agora olha as consequências. E aquilo deprime. A gente pode entender que o medo é uma porta para a depressão. Se você não tiver domínio sobre ele, ele vai deixar você paralisado, sem saída, né? E isso vai trazer muitos problemas emocionais para você. Então, aqui nessa situação com Saul, não é diferente. Ele estava ali com o povo, está todo mundo reunido, só que tem uma questão que tem que ser satisfeita para que ele tenha sucesso. Ele tem a seu dispor um sacerdote que cuida do bem espiritual. E o que ele tinha que fazer nessa situação com esse sacerdote? Eles marcaram para naquela semana ele ir lá antes da guerra fazer um sacrifício. E isso era algo muito importante. Era você chegar e dizer assim para Deus: Senhor, eu não consigo vencer, eu não consigo ir para essa batalha e ser bem sucedido se o Senhor não for comigo. Ok? Então, isso era só quem podia fazer era o sacerdote. E o sacerdote tinha dito para ele que ia fazer. Então o que ele tinha que fazer? Marcou 7 dias. 7 dias não veio e o povo espalhava-se. Ele chega e vem cá, ó. Quem está com medo aí for correndo aqui, não esperar o homem de Deus chegar aqui. Se a gente vai ou não vai para essa batalha, vai sofrer consequências. Não, tu faz sacrifício. Não vou fazer sacrifício, coisa nenhuma, que essa não é minha missão. Quem é de fazer o sacrifício é o sacerdote. Mas aí o medo aflora. Aí o que acontece? E agora? Com esse tanto de gente já está difícil, e saindo esses outros aqui, saindo daquele dali, não vai ter como, eu vou perder. Aí o que resta? Aí o diabo dá aquela jeitinho. Ei, rapaz, jeitinho. Faz isso aqui é inteligência. Pega isso aqui, olha, faz tu mesmo, cara, tu é o rei. E aí ele vai romper com a questão espiritual. Ele vai fazer uma coisa que vai simplesmente fechar uma porta para ele. E em vez de ajudar, vai desgraçar de vez a situação dele. Vocês entenderam? Então o que ele faz? Opa, é mesmo, né? Jeitinho. Aí vai pegar o jeitinho. Traz aí, o Alacarte. Eu vou fazer isso aí. E se meteu aonde ele não devia se meter. Né? É como eu digo para vocês, que Saul tinha coragem de fazer as coisas erradas. Mas não tem coragem de fazer as coisas certas. Entendeu? Eu digo para vocês, quando acontecer uma situação de medo, você tem que discernir. Opa, que é isso? Ei, isso é Deus me guardando para eu não ir para aí? Que tem um mal aí atrás, eu estou com esse sentimento de medo. Opa, então eu vou voltar para a minha posição, vou orar. Não vou dar um passo enquanto eu não discernir isso aí. Você entendeu? Ou é algo que eu tenho que ir, mas o inimigo está colocando aqui, não vai, que tu vai perder, não vai, porque não quer que você seja um vencedor. Então essas coisas acontecem na vida de qualquer pessoa, na hora de comprar um carro. Esse dia eu tive o privilégio de minha esposa de a gente estourar uma champanhe, porque a gente conseguiu pagar um carro. Mas se você na hora de entrar, a gente olhava um para o outro e dizia, rapaz, o negócio vai ser forte. Não vai ter muita sobra, ninguém vai poder nem adoecer para poder pagar esse carro. Né? Vai ser problema se a gente... E a gente segurou, não, vai dar certo. Nossa, 24 meses.
Que loucura! Mas verdade é que foi quitado. E nós tivemos o prêmio disso aí. Mas se vocês perguntarem, foi fácil? Não, meu amigo. A vitória não é fácil. Mas é melhor enfrentar os seus medos e ter o louro da vitória do que aquele down para baixo lá da derrota. De não, poxa vida, perdi a oportunidade, podia ter feito isso e Deus me mostrou. E eu vou contar hoje para você uma história. Isso é verdade, diante de Deus. Eu estava com um carro, tinha comprado um carro, e eu queria um carro melhor. Eu gostava de um carro da Chevrolet, um Cadete. Estava me lembrando dessa história agora. Um Cadete. Eu estava com esse, eu queria muito comprar esse carro. E tinha um motor forte, gostava de, acelerava o carro, desenvolvia bem. E aí eu estou na igreja orando e digo assim: Senhor, queria um carro, queria comprar esse carro. Cansado desse carro, esse meu está muito velho. Você não dá um carro? Aí, abre as portas para ter um carro. Orei e de repente acabou o culto e veio aquilo assim no meu coração: vai lá no centro. E eu, nossa, que negócio é esse? Lá no centro. Aí o meu caminho era sair da igreja quadrangular da Benjamin Constant, subir, entrar na bola do centro, contornar e pegar a Capitão Júlio Bezerra, sentido Barra dos Estados. Né? E chegar na Aparecida, que era Bairro da Aparecida, que era onde eu morava, na rua Macuxi. Então eu tinha esse era o caminho, mas aquilo veio me assim no meu coração: vai lá no centro, vai lá no centro. Mas, puxa vida, né? Aí na época, você entrava na bola do centro, conseguia acessar a Avenida Jaime Brasil. Aí eu vou lá embaixo. Aí sabe, aqui eu vou dobrar aqui. Quando eu dobro em sentido para ir ali no cruzamento da esquina com a IBR, onde fica a IBR-BV, a igreja, passando nessa esquina, bem ali umas vendas ali que tem conserto de relógio e tudo, tava ali o carro na frente, um Cadete vinha. E eu olhei para aquele Cadete, vendes. Parei, perguntei do cara: quanto é que é? 6 mil. Aí meu carro valia 2.500. Aí eu tinha que pegar um empréstimo. Mas eu fiquei com a coisa: dá 500, dá 5 mil. Ia faltar só a metade. Aí eu imediatamente disse: mamãe, eu acho que eu vou comprar esse Cadete. Primeira coisa que ela disse: você não vai comprar coisa nenhuma porque você não pode pagar, você não tem dinheiro. E a minha mãe era crente. E eu deixei aquelas palavras duras entrar. O que você esperava, meu filho? Eu estou com você. Você quer esse carro? Então nós damos de entrada e vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Eu vou andar com você nesse carro, estou andando nesse seu. Entendeu? Mas não. Você não tem condição, você não vai pagar, esse é demais, você quer metido a ter fé. E eu deixei. Aí passei, fui embora com remoendo aquilo ali, vou, não vou. Nem sequer fui ao banco para ver o que se podia ser feito. Peguei o telefone do cara e na noite fui pro culto na igreja. Aí tinha um irmão: bom, tô querendo comprar um carro. Aí disse: é mesmo, rapaz, um Cadete. Cadete? É. Tu vai lá com esse cara e dá 5 mil que ele vai aceitar. Pô, esse cara tá bom? Tá, documento tudo ok. Quando foi no outro dia, tava lá o irmão com o Cadete. Pra quem era aquele Cadete? Era pra mim. O Cadete era pra mim. Eu passei a oportunidade para outro, dei todas as coordenadas. Por causa de quê? Eu deixei que o medo suplantasse a minha fé. Deus me falou uma coisa linda. Eu estava orando, olha o discernimento, eu estava orando e Deus me mostrou em oração. Ainda me disse assim um impulso: vai no centro, chego lá, tá o carro à venda. Eu vejo, eu vou a Ermo no centro. Tinha nada para fazer lá. E vejo o carro à venda. O que eu tinha lá? Tinha que ir lá no Gerson, minha mãe. Quando ela dissesse aqui: minha mãe, se a senhora não vai viver a palavra de Deus nem a fé, é problema seu. Eu vou.
Eu vou fazer isso. E meti do pé. Vamos lá, quanto é que é? Dou de entrada desse carro, te dou os outros 2.500 e a gente resolve. Eu devia ter feito o que eu fiz quando eu tive o carro velho. Quando eu comprei aquele carro, que eu viajei muitas vezes para Venezuela, umas 6 vezes lá para dentro, com um Gol motor de Fusca, eu fiz isso. Quando me apareceu a oportunidade, eu não deixei ele escapar e eu fui lá, comprei e paguei. Eu me lembro que quando eu comprei esse primeiro carro, eu tinha uma bicicleta, vendi a bicicleta para comprar 2 pneus. A coisa estava ali, né? Então tá tudo aí. Ninguém, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ninguém vai andar com Deus sem ter fé. Ninguém. Esse é o tropeço. Muita gente tropeça aí. Quer andar com Deus cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Não vai ver a glória de Deus. E sabe o que é o pior? Não vê a glória de Deus. Quando tem um do lado querendo crer, ele vai lá. Não, isso não é para ti. Isso é maior. Aí se torna tropeço para outras pessoas. Você não deve ser isso, né? Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa similar. Ele poderia ter agido com fé. Não, pessoal, ninguém sai daí. Estou avisando. Permaneça aí. Vai chegar aqui o Samuel e nós vamos fazer um holocausto. Nós vamos para cima desse inimigo e vamos vencê-lo. Porque Deus, Ele é poderoso para livrar com muito e é poderoso para livrar com pouco. Deus não precisa de grande quantidade para fazer uma proeza, né? Como nós vimos no vídeo anterior. Deus não precisa. Mas ele estava confiado em quê? Na força dele. Ele tinha uma boa comunhão com Deus? Não tinha. Então esse é o problema das pessoas. Não é em Deus operar um milagre, não é em Deus abençoar. É em nós se colocar numa posição que Deus nos abençoe. Essa é a posição, né? Você abrir o coração para Deus. Senhor, eu quero crer. Eu não quero me afundar numa depressão. Eu não quero que uma depressão, que eu esteja levado pela depressão, pelo espírito de incredulidade, pelo espírito de medo, porque eu vejo as pessoas crescer, mas eu não cresço. Mas qual é a diferença? É porque eu abraço o medo como um colar, né? E põe no pescoço. Mas eu vou acabar com isso. Então é isso que você deve dizer. Eu não vou mais andar assim. Se o Senhor está dizendo que eu tenho que andar por fé, que está dizendo que é necessário que aquele que se aproxime dele crê que ele existe, que ele dá o que se pede, então é assim que eu vou andar. Então a pessoa que decide andar com Deus é imprescindível, importantíssimo abrir o seu coração para crer, né? Crer nele e para ser instrumento dele, né? Porque muitas vezes ele vai botar você numa situação em que você é pequeno e você tem uma coisa grande para lhe dar, né? Que você olha, que isso é grande demais para mim, mas aí é nessa hora que ele vai lhe ensinar a ter fé, em que você vai ver que você é pequeno, mas em Deus você faz proeza. E nessa situação, o que o nosso personagem aqui, fonte de nossos estudos, faz o quê? Ele prefere simplesmente fazer o jeitinho, dar um drible, né? E ser incrédulo. O que o povo precisa? O povo precisa de uma aprovação. Então, se Samuel não veio aqui, é porque ele sente, então não está aprovado. Então a gente faz o holocausto, beleza, e diz, Deus já aceitou que o holocausto, está aprovado. Só que isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso vai ter consequência. E logo quando ele acaba de fazer, que ele cedeu aquilo ali, cedeu o medo, quem é que chega? O sacerdote. Chega o profeta. E o profeta chega para ele e diz, agiste nessa mente. Você não deveria fazer isso. É como você, que é menino, que é criança, que é adolescente, que está ouvindo esse vídeo, e aí
Seu pai disse, filho, não faz isso. Isso não é bom. Seu pai está dizendo que aí traz consequência. Aí lá tem uma voz no teu coração que diz assim, não, papai se deu mal porque ele não soube, eu sou melhor. E aí não vê que tem um espírito de engano ali naquela situação. Tem um espírito de engano convencendo ele. Aí ele vai lá na situação e aí é atrapado naquela situação, cai na armadilha e lá o pai chega. Filho, o que que tu fizeste? O que que tu fez? Olha, eu estou com uma benção para te dar, mas como é que vai ficar agora nessa situação? Foi isso que Samuel disse para Saul. Saul, eu estava vindo aqui para confirmar o teu reino. Ia ser confirmado para sempre. Mas olha o que tu fez. Você entendeu? Então que jamais Deus diga isso para você. Você entendeu? Você pode usar a fé. Você que anda com Deus, eu estou já há alguns minutos querendo dizer um versículo para vocês aqui que ele está me fugindo da memória. Que a minha esposa falou quase agora esse versículo aqui. Tomara que meu Espírito Santo de orelha me ilumine aqui daqui a pouco. Então, que o justo viverá pela fé. Ô glória, toca aqui, Drica. Yes! O justo viverá pela fé, gente. 3 passagens, pelo menos. Umas 4, eu acho. 3 ou 4, está na Bíblia essa passagem. O justo viverá pela fé. Não vai viver pelo jeitinho, pelo mascaramento. Não vai. O justo vai viver pela fé. Então, o que você aprende hoje com essa situação do Samuel e do Saul? Se eu sou um líder, eu não posso fazer que nem Saul. Sabe? Eu não posso ficar me preocupando. Até alguém jogando pedra, aí eu vou fazer armadilha contra aquele ali. Não, meu amigo, se eu ser um líder, eu tenho um Deus. É Ele que me protege. Se as pedras estão entrando, é porque eu estou com um problema com o meu Deus de relacionamento. Então eu tenho que resolver o meu problema com Deus. Porque depois, ai de quem jogar pedra. Você vê que Saul, ungido de Deus, mas o cara está estragando tudo isso. Por quê? Porque ele tem a unção de Deus na vida dele, mas ele não se sujeita a Deus. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser feito. Tá certo? Um abraço para você. Que Deus abençoe e essa palavra seja de muito benefício para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra abençoadora. Enquanto Josemi ministrava aqui a palavra, eu estava ali refletindo, remoendo um monte de coisa. E quem sabe, muitas vezes até Deus não faz atrasar, como fez o profeta Samuel atrasar. E logo que ele comete lá o negócio do sacrifício e faz a besteira, quem chega é Samuel. Ou seja, bastava mais alguns minutos, alguns momentos de cautela, de oração. Por que a gente é tão precipitado? Por que no lugar de a gente ficar ansioso, que a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, quando a gente está ansioso, isso já é um prenúncio de a gente fazer alguma besteira. Então, cabe a nós discernir isso e orar a Deus. Porque a vida, como eu já falei para vocês na questão do livre-arbítrio, ela é feita de escolhas, certas ou erradas. Saul escolheu errado. Escolheu fazer aquilo que não era o papel dele de fazer. A decisão dele era não, vamos aguardar. Porque o profeta é Samuel, eu sou rei, eu não sou profeta, eu não sou sacerdote. Então vamos aguardar para ver a direção que ele vai nos dar, uma direção vinda de Deus. Então é nesse intervalo de tempo tão pequeno que muitas vezes o inimigo age, né, amor? Na nossa vida e faz a gente cometer erros. E não são erros pequenos não, gente. Muitas vezes são erros grandes.
e que lá na frente a gente vai ver o reflexo desses erros. Olha, deixa eu contar uma coisa assim, só para encerrar. Você sabe quantos cadetes eu tive na minha vida depois disso? Nenhum. E eu passei pelo menos mais uns 10 anos sem ter um carro, sem comprar um carro. Então, passou. Eu nunca tive um cadete. Aquele foi um sonho que eu não realizei, porque eu fui incrédulo. E quando Josemir me contou essa história, que Deus nos deu a oportunidade de ver o nosso primeiro carro zero, que foi a estradinha, né? A nossa Estrada Adventure, que foi o primeiro carro que Deus nos deu de casados, 0 quilômetro. A gente viu o lançamento dele no pátio de um shopping em São Paulo. Eu ainda fazia hemodiálise. Mal a gente tinha dinheiro para comer. E o Josemir sonhou de novo. Deus permitiu o Josemir sonhar de novo. Isso vai ficar para uma próxima. Na próxima a gente vai contar esse testemunho da estrada. Vamos contar de verdade. Com certeza. Então é uma prova que muitas vezes Deus está nos dando, e por más palavras, né, de uma pessoa que não crê e não quer ver o teu sucesso, muitas vezes a gente deixa de agarrar as coisas pela fé, né, amor? Amém? Então, se você gostou deste momento da inspiração da palavra, aqui com Josemir Silva, o Mica da Drica, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e divulguem a palavra de Deus, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer e também disseminar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração e God bless you!